pastor José Brito, capelão do Hospital Adventista de São Paulo. Estamos nessa tarde aqui apresentando um tema importante para vocês, envolvendo o discipulado na área da capelania. Então nós vamos entender um pouco uma parte teórica da capelania, bem rapidinho, e numa segunda parte nós vamos apresentar algo na prática, porque é importante para vocês é compreender como pôr em prática esse sublime trabalho de atender os enfermos, ok? Vamos ouvir então um pouco do que nós temos para apresentar nesta tarde. Então, como eu disse, eu pertenço ao Hospital Adventista de São Paulo e a nossa função no hospital é justamente atender os enfermos e os seus familiares nas suas necessidades. O que é capelania? É um serviço religioso prestado principalmente pelos sacerdotes, mas envolve também os diáconos da igreja e os irmãos leigos em geral. Muitos de vocês aqui são irmãos leigos, mas que querem servir, amam o trabalho de visitar as pessoas nas suas enfermidades, ok? O objetivo nosso é alcançar as instituições psiquiátricas, os hospitais, os asilos, sanatórios, clínicas, enfim, locais onde as pessoas são acolhidas para serem tratadas fisicamente. E aí você entra no tratamento também espiritual, ok? Esse trabalho também se estende aos doentes nos seus respectivos lares. Nós temos doentes que estão nos lares, que nós, como povo de Deus, podemos alcançar também com uma palavra de conforto, com um carinho, com uma empatia para com eles. A capelania, ela tem um respaldo da lei federal. Está aqui, artigo 5º do inciso 7º, Lei 6.923. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares, nesse contexto coletivo, ok? A explicação mais aceitável que eu vi com respeito a este nome e esta função de capelania reporta-nos a meados do século XVIII, na França. Existem algumas outras ideias, mas a que eu achei mais coerente foi essa. Diz que um sargento por nome Marinho, ele andando, ele viu um moribundo, um homem machucado, ferido, passando frio numa época de inverno, e ele ficou emocionado, ficou emotivo, sentiu um desejo de ajudar, tirou a sua capa que o protegia do frio, rasgou-a de uma forma que daria para esquentar aquele moribundo e assim também, e assim o fez. E depois acolheu aquele homem e providenciou para que ele fosse curado, restabelecido. É interessante que diz que esta capa depois foi parar numa igreja, e aquela igreja foi conhecida como a Igreja da Capa. E desta palavra capa é que surgiu a capelania. Então, a capelania na sua fonte, na sua origem, tem a ver com ajudar o necessitado nos seus momentos mais críticos da vida, quando envolve sofrimento, dor e às vezes até morte, ok? Esse ofício começou na área militar em 1858, com o nome de repartição eclesiásticas. Durante a Segunda Guerra Mundial, em 1944, o serviço foi estabelecido com o nome de assistência religiosa das Forças Armadas. Nesta época foi criada a capelania evangélica também, para assegurar a presença de capelães evangélicos e não só o padre católico, ok? Mas, focando para o lado bíblico e espiritual, Mateus capítulo 25, verso 35 e 36, creio que é o verso áureo
que nós usamos nesse serviço. Porque Cristo, quando estiver reunindo as nações, separando os benditos dos malditos, os que vão para a eternidade e os que vão perder a salvação, Ele responde a uma indagação daqueles que estão alegres e felizes pela salvação, do porquê estarem ali. É tão belo, tão maravilhoso a promessa que eles não reconhecem como digno de estar ali. E Cristo diz ali, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestisse, e agora, olha, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então, dentre as características de um povo especial de Deus, um povo salvo, um povo preparado para entrar nas mansões celestiais, envolve aquele que atendeu o necessitado, o ferido, o enfermo. E foi visitá-lo, e foi acolhê-lo, foi ajudá-lo. Ok? Antes de Cristo apresentar este verso, Ele nos contou 2 parábolas. E eu já vejo como instrumento importante no nosso preparo para o ministério da capelania. Ele contou a parábola das 10 virgens, 5 prudentes e 5 chamadas de nécias. As prudentes, elas buscavam o poder do Espírito Santo de uma forma presente na sua vida a cada dia. Já as outras, até que tinham uma vida de comunhão, mas não essencial para enfrentar as dificuldades, para ser motivado ou motivada para o serviço. E as 5 prudentes que tiveram azeite especial, isto é, a unção especial do Espírito Santo, de uma forma dobrada, isto é, de uma forma que buscou a mais, que quis o dobro da bênção, essas é que entraram no gozo do Senhor. E fala também da parábola dos talentos. Ali Cristo fala de um senhor que distribui os seus bens entre os seus servos. 5, aliás, um dos servos recebeu 5 talentos, o segundo recebeu 2 e o terceiro recebeu 1 único talento. E eles deveriam administrar esses talentos. O que recebeu 5 e 2, logo começaram a granjear, negociar e multiplicaram a sua riqueza, a riqueza do seu senhor, que na parábola depois passa a ser deles. Aquele terceiro servo enterrou o talento. E eu entendo com essas parábolas, essas 2, e depois a reunião de Cristo entre os benditos e os malditos, que no preparo para estarmos em pé, para atendermos os enfermos, nós precisamos buscar o Espírito Santo a cada manhã. E nós precisamos, pelo poder do Espírito Santo, ter essa paixão de multiplicar o talento ou os talentos que o Senhor nos outorgou. E no nosso contexto aqui, o talento maior que Deus nos outorgou são pessoas carentes, pessoas enfermas, pessoas que estão moribundas aí no mundo, precisando de um acolhimento, de uma atenção, de uma palavra de carinho e amor. E principalmente precisando de salvação. Ok? Billy Graham morreu recentemente, um grande evangelista. Eu tirei essa frase que ele pronunciou. Evangelização abrange todos os esforços no sentido de declarar as boas novas de Jesus Cristo, com o objetivo de que as pessoas entendam a oferta de salvação, tenham fé e tornem-se discípulos. Quando ele fala todos os esforços, ele inclui todos os meios de ação para cumprir a missão. E dentre esses está aí o nosso trabalho de atender os enfermos e essa extensão aos seus respectivos familiares. Ok?
O objetivo da capelania, então, é levar atendimento espiritual e emocional aos pacientes e eu coloco sempre aos seus familiares. A capelania deve ser um braço de ajuda na restauração do homem à imagem e semelhança de Deus. O objetivo máximo de todos os trabalhos que envolve a missão e principalmente da capelania é apresentar o Cristo crucificado e ressurreto. Este é o propósito que eu e você temos que ter agarrado no nosso coração. Na segunda parte agora, eu quero apresentar algo mais prático, para que vocês saiam daqui entendendo de como proceder no trabalho pelo seu semelhante, aquele que está enfermo, que precisa de uma visita. Ok? O que se espera então de você e de mim, como obreiro servidor da causa de Deus? Alguns pontos importantes. Primeiro, Deus espera, e para que o trabalho seja benéfico, para que você tenha sucesso no seu trabalho e recolha frutos, uma postura otimista. Por que eu falo isso? Trabalhando no hospital, nós vemos às vezes algumas pessoas visitando pacientes e nós vamos ali visitar e tem um parente, um amigo visitando, e eu já me deparei com algumas cenas que até foram inusitadas. Uma delas, para não tomar muito tempo, uma vez eu entrei para fazer a visita a um paciente e ele estava no celular conversando com uma irmã. Indiretamente ela estava fazendo uma visita para ele, conversando com ele. Mas naquele momento eu percebia que o paciente é que estava consolando a sua irmã, porque ela estava do outro lado no telefone, na linha, chorando. Imagine se você entra num quarto para visitar um paciente e você começa a chorar, se derramar em lágrimas e começa a lamentar a situação. Uma experiência bíblica é dos amigos de Jó. Eles se lamentaram, choraram. Não estou dizendo aqui que nós não devemos ter esse sentimento, mas não na presença da pessoa. Ela não pode ter essa visão pessimista. E se ela estiver num quadro ruim na sua enfermidade, nós não podemos ficar martelando naquele assunto, dizendo, puxa, você está com câncer. Tem um amigo meu que morreu com câncer. São atitudes pessimistas. Pelo contrário, você tem que ser pessimista. Não, você está com uma doença, mas tem fulano de tal que fez um tratamento e se recuperou. Você está sendo atendido por uma equipe boa aqui de médicos. E você está também sob a liderança do médico dos médicos. Então, a postura de um visitante nesse contexto é de otimismo. Deve ter sempre uma postura otimista, evitando colocar-se diante do enfermo de modo pessimista e desanimador. Grave isso na sua mente. Não se coloque numa missão ali com um espírito pessimista e desanimador. É o que um paciente não precisa naquele momento. Atitude dogmática inflexível. O que é isso? Nós temos uma fé, nós temos uma crença, nós seguimos uma religião, nós cremos que seguimos a igreja que prega a verdade da palavra de Deus. Mas nesse contato com os enfermos, as pessoas que vamos visitar têm as suas religiões, as suas crenças, a sua fé. E não é um momento para entrarmos em debate teológico, em debate doutrinário. Há um momento certo para isso fazer. Aquele momento é o momento de confortar, falar da palavra de Deus e aceitar o que a pessoa fala também, desde que o que ela fale não entre em choque com a vontade de Deus. Mas não é o momento de discutir. Nós temos que tentar
equilibrar e conciliar a nossa fé, a nossa religião, com a fé e a religião do paciente. Não deve tomar atitudes dogmáticas e ser inflexível. Por quê? Você terá sempre diante de ti pessoas de diferentes créditos e tradições, bem como de formações diversas. Aqui no hospital, eu tive um contato com uma pessoa, dentre outras, de outras religiões, que ela acreditava na Mãe Terra. Acreditava na Mãe Terra. Foi difícil apresentar Cristo Jesus para aquela pessoa, mas era uma crença dela. Procurei aproveitar o contexto dela acreditar na Mãe Terra. Na mente, o Espírito Santo me orientou para pegar lá no princípio de Gênesis a formação do homem, que foi feito do pó da terra, e mostrei para aquela pessoa que o homem foi feito da terra, mas o Criador é que o fez, e o que deu vida não foi a terra, foi o sopro, foi o ruach de Deus. Foi esse que deu vida. Mas eu não entrei em contradição, não entrei em choque da sua crendice. Paciência e equilíbrio é fundamental na visitação ao enfermo. Olha aqui, deve cultivar a paciência e o equilíbrio emocional. Aqui entra o contexto também de chegar ali chorando, lamentando pela situação do doente. Tem que ter um equilíbrio. Se a pessoa não tem equilíbrio, ela tem que desenvolver esse equilíbrio, tem que treinar o equilíbrio, porque ele tem que entrar com uma postura de empatia, mas também de controle emocional. E isto é resultado de uma vida espiritual centralizada em Cristo. Cristo coloca em nosso coração tudo o que é necessário para esse trabalho, quando estamos dispostos ou dispostas a praticá-lo, esse trabalho pelo próximo, ok? Confortar e ajudar. Você entra ali com a missão de confortar. É um coração triste, vazio, abatido, às vezes decepcionado pela sua situação e até mesmo decepcionado com Deus. E você entra ali com a missão sublime, importante, de confortar e ajudar. De que forma? A lidar com a doença e aceitar o tratamento indicado. Olha, você está enfermo, mas Deus tem um propósito na sua vida. Nada acontece por acaso. Conforte. Saiba que o futuro é sempre melhor. Olhe para o passado. Olhe como Deus atuou na sua vida, como Ele ajudou você a superar outros problemas e vai te ajudar nesse também. E por isso que aqui tem uma equipe médica dirigida por Deus para seu atendimento. Muitas pessoas não querem nem tomar mais os medicamentos e aí você entra com esse suporte, confortando e ajudando a pessoa a levantar a sua autoestima e continuar com o tratamento. Nós encontramos enfermos nas mais variadas formas no seu contexto psicológico. Alguns precisam de uma injeção novamente de ânimo. Tem uma jovem que estava na UTI e ela estava com um problema sério. Ela estava com pneumonia e ela era soro positivo. Infelizmente veio a falecer. Mas, quando eu cheguei ali na UTI, ela estava completamente desanimada. Não tinha perspectiva de vida, não tinha esperança nenhuma. E Deus me capacitou, pelo poder do Espírito Santo e por palavras certas no momento certo, a animar aquela jovem. E ela descansou, mas ela descansou num outro quadro da vida, numa certeza de que Deus estava com ela, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, se ela descansasse desanimada, decepcionada,
o quadro poderia ser bem diferente. E ela veio a falecer. Não era o nosso propósito, mas Deus sabe de todas as coisas. Mas ela faleceu reanimada, revigorada, com a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Nunca esqueça, em toda visita, apresentar o verdadeiro médico dos médicos. É Cristo que cura, é Cristo que restaura, é Cristo que salva. Eu sempre falo nas minhas visitas, você tem uma equipe aqui de atendimento médico muito boa, preparada, escolhida. Pergunto se o paciente está sendo bem atendido. E eles dizem, na maioria das vezes, que sim. Quando não são, a gente procura conciliar. Mas sempre eu falo nas visitas, esta equipe médica está aqui para te atender. Mas todos eles estão sob a liderança do médico, porque é ele que vai te curar, é ele que vai te restaurar. É a confiança nele que vai te ajudar na recuperação. Então não esqueça que Jesus está contigo e ele é o médico dos médicos. Sempre devemos, com sabedoria, apresentar Cristo. Por que com sabedoria? Porque primeiro você precisa saber qual é a crendice da pessoa. Esta senhora que eu falei que acreditava na Mãe Terra, eu comecei apresentando Cristo Jesus. Mas vi que não tinha sucesso nenhum, porque ela não acreditava em Jesus como o Messias prometido, como o próprio Deus, e sim como um homem que veio também da terra. Aí eu tive que apresentar Deus como aquele que deu o fôlego de vida para o homem que foi feito da terra. Mas na maioria dos casos você pergunta se a pessoa é cristã, e quando ela diz que é cristã, aí você tem os braços abertos para apresentar o restaurador de vidas, o médico dos médicos. Deve ser um homem e uma mulher de oração e de estudo da Bíblia. Em toda a missão, nós temos que entender que essas duas ferramentas têm que fazer parte da nossa vida se quisermos ser bem-sucedidos. Homens e mulheres de oração e de estudo da Bíblia. Você tem que ter a palavra de Deus no teu coração, tem que orar, interceder pelos pacientes, interceder por você também, para que Deus te capacite para essa sublime obra. Então seja um homem ou mulher de oração e de estudo da palavra. Espera-se que seja conhecedor das Escrituras. Um bom conhecedor das Escrituras, no momento em diálogo com o paciente, vai ter sabedoria do Espírito Santo para falar sobre a palavra sem ofender e sem entrar em conflito religioso. Por isso tem que ser um conhecedor das Escrituras. E no momento de oração, vai ter poder, porque é um homem e uma mulher de oração. E esta oração, por favor, aprenda isso. Ela sempre é submissa à vontade de Deus. Por quê? Porque alguns chegam ali e já oram determinando a cura do paciente. Não é dessa forma. Deus sabe de todas as coisas. Nós sempre devemos entregar o paciente nas mãos do Senhor. Mas sempre que seja vontade dele, porque ele é soberano e ele sabe todas as coisas. Mas apresente-o como pai e mostre que pai sempre tem prazer em dar boas dádivas aos seus filhos. Mas nunca esqueça, a oração tem que ser submissa à vontade de Deus. Não prometa uma cura, porque ela pode vir ou pode não vir. E se ela não vier, você fica desacreditado ou desacreditada. E o Evangelho também fica desacreditado.
A própria pessoa de Jesus é desacreditada na mente daquele que não recebeu a cura. Mas entenda que a maior cura que Deus quer nos dar, e isso tem que ser transmitido para a pessoa que está enferma, é a cura espiritual, que nós chamamos de salvação eterna. Não deve orar dando essa total certeza de cura. Lembre sempre disso. Mas, pelo outro lado, Deus pode fazer com que você seja um instrumento de cura e o Evangelho vai ser glorificado. Ok? Na fase terminal do paciente, esse ponto também é fundamental. Alguns pacientes você vai se deparar com ele em fase terminal. Você sabe que aquela pessoa tem poucos meses de vida ou até poucos dias. No contexto de determinar a cura, os pentecostais, os evangélicos em geral, acabam decepcionando o paciente. E eles lá oram, dizem, eu determino que seja curado, e depois a pessoa não é curada. E o cristianismo é desonrado. Mas nesse contexto de fase terminal, eles são melhores do que nós. Por quê? Porque eles sempre fazem um apelo para a pessoa, para que ela entregue a vida para Jesus. E nós às vezes temos medo. E este momento não pode passar sem um apelo forte para que a pessoa entregue seu coração e sua vida para Cristo. Está em jogo ali a salvação ou a perdição eterna. E você pode dar esse presente para a pessoa em fase terminal. Então nunca termine uma visita sem fazer um apelo para que a pessoa entregue a vida para Jesus, para que entregue a condução do seu próprio ser sobre o grande equilibrista que é Cristo Jesus, para que ele dirija a vida do paciente. E se a pessoa vier a descansar nessa fase terminal, que ela possa descansar em paz, na certeza que apenas dormiu no Senhor e vai ressuscitar muito em breve para uma vida eterna, sem o sofrimento das enfermidades. Então prepare o seu paciente, aquela pessoa que está visitando, ou até mesmo o familiar que você estendeu essa visita, porque num trabalho para o paciente, você alcança toda a família. É o que acontece com a capelania aqui do Hospital Adventista. Então, prepare a pessoa para a morte, para que ela morra descansada, tranquila, na certeza que não é um fim, não é acabou, é apenas um recomeço, para muito em breve ter uma nova vida em Cristo por toda a eternidade. Ok? Quase terminando, eu quero ler com vocês esse conselho inspirado, Atos dos Apóstolos, página 134. Ellen Good White, uma grande escritora, uma serva do Senhor, ela disse: Deus não escolheu como seus representantes entre os homens anjos que jamais pecaram e nem caíram, mas seres humanos, homens, eu e você, de paixões idênticas a daqueles quem veio buscar. E a homens e mulheres foi entregue a sagrada tarefa de tornar conhecidas as riquezas incompreensíveis de Cristo. Você tem uma sublime tarefa. Você apresenta Cristo Jesus para as pessoas. E Deus escolheu você e a mim. Nós também somos doentes. E Deus nos escolheu doentes, levando confortos para outros enfermos. Termino dizendo que a sua motivação, a sua sublime vocação está arraigada na pessoa do médico dos médicos. Se você hoje se dedica a esse trabalho, se você está sendo preparado ou preparada para essa missão, é porque você ama Jesus. E quem ama Jesus, ama
as almas que Ele colocou aqui na terra para ter um cuidado especial. Por isso que no começo nós colocamos a passagem de Mateus capítulo 25, verso 35 e 36. Estava enfermo e Jesus fala que fez para ele: foste me visitar. Então, toda vez que você atende uma pessoa enferma, você está atendendo Jesus, o médico dos médicos. Que Deus te abençoe e que isso possa colaborar, que essa instrução possa te ajudar a continuar animado e animada a esse trabalho. E agora, com um conhecimento um pouquinho mais aberto, possa atender os enfermos e a sua família, a família dos enfermos, de uma forma mais organizada, com um resultado mais positivo. Que Deus te abençoe.